Vamos todos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Sabe, irmãos, enquanto a ministração ocorria, eu quero dizer que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Sonhos de Deus que o Senhor plantou dentro de nós estão sendo realizados hoje. E nós temos liberdade. O Senhor nos deu liberdade de plantarmos na terra o que Ele sonhou um dia. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Eu quero falar rapidamente sobre a revolução de Elias. Às vezes nós vamos e voltamos dessa palavra, e o Senhor nos colocou no nosso coração, porque aqui tem princípios que nós estamos vivendo hoje. Diz assim o versículo 30 ao versículo 32. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura das medidas da semente. Ano passado, no dia 18 de outubro de 2014, o Senhor colocou em nosso coração para levantarmos um altar neste lugar. O altar estava quebrado. E nós investimos um ano de oração, intercessão para restaurar um altar neste lugar. Esse altar, quando foi restaurado, irmãos, ele nos dá condições de hoje estarmos adorando, entregando a Deus aquilo que Ele quer, o que é de direito: honra, toda honra, glória, toda glória, louvor, todo louvor ao Senhor dos senhores, aquele que é digno. E sabe, irmão, semelhantemente, o Senhor colocou no nosso coração, e nós levantamos através de 12 pedras, 12 intercessões, 12 construções. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor assim, Ele colocou no nosso coração, Ele nos deu força para chegarmos até aqui. Nós só estamos vivos porque o Senhor nos dá o ar que respira todos os dias. Nós só chegamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe. Nós só estamos reunidos como igreja, unida, porque o Senhor Jesus, Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. E a palavra de Deus fala que Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Depois Ele diz: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Quantos podem dar glória a Deus? Irmãos, existe um panorama espiritual que nós devemos compartilhar. Abre lá no versículo 33 ainda de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 33. E diz assim: então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei isso a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego que ele encheu de água. Irmãos, essa palavra contextualizada, para a gente entender um panorama dessa cidade, diz que na época de Elias, havia um rei chamado Acabe, casou com uma sacerdotisa de Baal, chamada Jezabel. O povo desviou do caminho do Senhor, e eles deixaram de adorar ao Senhor, e passaram a buscar Baal. Baal é uma entidade espiritual responsável pela chuva, por colheita. Essa entidade espiritual representava a idolatria no meio do povo de Israel. E Deus tinha um amigo, um homem das forças especiais, vamos falar assim, um homem de Deus, chamado Elias, nazireu. E Elias, ele debaixo de uma palavra de Deus, ele faz uma oração, e durante 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, não chove. E a Bíblia fala que o povo estava cocheando entre 2 senhores, e quando Elias fala assim: até quando vocês vão ficar entre 2 senhores? Ou vocês vão adorar a Deus,
ou vocês vão adorar a Baal. Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, vai ficar com Baal. Mas Elias chegou nos 400 profetas de Baal, falou, faz um altar. E aquele que Deus responder com fogo, esse é Deus. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo momentos de escassez. Você sabe por que foi colocado água? A gente não entende, por que Elias vai colocar água? Porque o que não havia, era o que era escasso, o que tinha de valor, era água. Elias falou, vai lá, coloca água lá, coloca mais um pouco. Aquilo, irmãos, era quando você entrega algo que lhe faz falta, algo que você depende. O jejum, quando você entrega o seu jejum ao Senhor, você está dizendo para Deus que você precisa da comida para viver, mas você fala, pelo Senhor eu deixo de me alimentar. Quando Elias estava entregando a água, Elias estava falando, aquilo que é necessário, nós colocamos no teu altar. Quantas pessoas estão colocando no altar de Deus as suas finanças? Dinheiro. Quantas pessoas estão colocando tempo? Quantas pessoas estão colocando sonhos? O materialismo, falou, Senhor, está aqui, eu te entrego aquilo. Que muitas vezes nós precisamos. A água simbolizava o que havia de mais escasso. E quem era Elias? Era o homem que Deus escolheu para confrontar Baal. Irmãos, nós fizemos, esses últimos anos, alguns mapeamentos. Nós mapeamos a cidade de Vicente Pires. Que mapeamento é? Uma cartografia física? Não, é uma cartografia espiritual. Há anos nós estamos monitorando, nós estamos olhando e nós estamos observando como está esse desenvolvimento da cidade, o mover espiritual de Deus e das forças espirituais do mal. Nós estamos acompanhando. Uma das primeiras coisas que nós identificamos aqui na cidade é que houve um crescimento numérico das igrejas. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? O número de igrejas evangélicas tem crescido em Vicente Pires. Elas só crescem, meu irmão. Glória a Deus por isso. Isso é muito bom. Mas em contrapartida, outras religiões têm crescido aqui. Outras religiões, elas têm se estabelecido. E isso tem nos deixado atento e observando. Outra coisa que nós identificamos com o passar desses últimos anos, que o inimigo, ele não consegue ir contra a igreja. A palavra de Deus, quando ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é uma verdade, irmãos. É verdade. Porém, o inimigo, ele tem tentado se infiltrar e contaminar a igreja do Deus vivo. Ele tem tentado, introduzir dentro da igreja do Senhor um espírito de religiosidade para apagar o Espírito Santo que cuida da igreja. Se nós tivemos o Velho Testamento, que foi o tempo do Pai, nós tivemos o tempo do Filho, o tempo que o Senhor Jesus reuniu os seus 12, implantou a igreja, gerou a igreja. Nós estamos na época do Espírito Santo de Deus, e tem pessoas, irmãos, que muitas vezes não vigiam, e se permite serem pessoas apagadas. Irmãos, quando nós não andamos no Espírito, quando nós não ouvimos o Espírito Santo, nós somos apagados. Nós estamos diante de um momento sério em Vicente Pires, porque o espírito de religiosidade quer invadir a igreja do Senhor Jesus. E a terceira coisa que nós monitoramos e identificamos que é grave, que a unidade entre as igrejas ainda não é suficiente para organizar o mundo espiritual e ao mesmo tempo destruir as estruturas do inimigo. Quando a igreja, ela se une, o mundo espiritual, em relação aos demônios, as estratégias do inimigo, elas são fragilizadas, enfraquecidas. É inversamente proporcional. Quanto mais a igreja se organiza, mais os demônios ficam desorganizados. E quanto mais a igreja desorganiza, mais o inferno se organiza contra a igreja. Nós, como igreja, precisamos entender o que é unidade, que definição é essa? Porque se nós caminharmos juntos, pastor, nós vamos ter diferença? Sim, mas as divergências, elas têm que cair. Nós temos que andar de mãos dadas. É tempo de nos organizarmos espiritualmente.
Lá em Mateus 16, a Bíblia fala que houve um momento que Jesus, ele chega para Pedro e diz assim, lá no versículo 18: pois também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E depois o Senhor Jesus continua: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Primeira coisa que nós aprendemos, que são princípios espirituais: a igreja não precisa arrombar a porta. Eu passei anos da minha vida pensando que a igreja ia ter que enfiar o pé na porta, derrubar a porta para entrar. Não precisa. As chaves, elas representam o poder de Deus, a autoridade estabelecida por Deus, a igreja, para que ela possa abrir as portas, entrar, ter acesso. Irmãos, presta atenção, a luz resplandece nas trevas. A bênção é maior que a maldição. As chaves dão poder para abrir portas, ainda que elas estejam trancadas, porque elas abrem. Isso o Senhor Jesus estava falando, que Ele entregaria. Quando? Em quais as condições? Quando a igreja, em concordância, ela ligasse e desligasse. Quando nós ligamos e desligamos, nós abrimos e fechamos essas portas, existe uma aliança, existe uma concordância a respeito da igreja na terra. Irmãos, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Do ano passado para este ano, houve guerra espiritual, para reunir 6 igrejas num único local. Irmão, tem guerra, tem intercessão, tem choro, tem, irmãos, joelho no chão, mas Jesus é Deus, sabe, Ele é o Senhor dos senhores, Ele capacita, Ele dá força. Sabe por que o Senhor faz isso, irmão? Porque é o sonho dEle. Se nós lermos Apocalipse, nós vamos ver que a vitória já foi estabelecida. O Senhor venceu, a história está escrita, a vitória já é certa. O que vai acontecer de hoje, 17 de outubro, até o grande trono branco, o último julgamento? É nós que estamos aqui para escrever esse futuro. Se nós nos levantarmos e ter certeza que a vitória já é certa, e compreendermos isso na nossa mente e nosso coração, e vivermos isso fisicamente falando, no mundo físico, toda a desestrutura do inferno, toda a estrutura do inferno, ela não prevalece, ela não vai prevalecer, vai virar uma desestrutura. Então, irmãos, qual é o segredo? Porque se o Senhor Jesus falou assim: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. Quando ele está falando sobre essa revelação de que eu sou Jesus, que eu sou o Cristo, o Messias. Irmãos, existe um segredo chamado adoração. Adoração é quando nós entregamos a Deus o que Ele quer, não o que eu quero dar. Quando eu entrego o que eu quero dar, isso pode ser oferta, pode ser qualquer coisa, mas a adoração, ela tem que ser feita em obediência. Qual é o princípio do sacrifício? Sacrifício, irmão, a Bíblia fala que é melhor obedecer que sacrificar. Então, normalmente, quando alguém está sacrificando, provavelmente desobedeceu. Agora, quando uma pessoa é obediente, quando uma pessoa ela ama a Deus, e ela entrega o que o Senhor Deus quer, o nome disso é adoração. Pastor, mas nem toda adoração ela vem com alegria, nem toda adoração vem no momento fácil, nem toda adoração é do meu jeito. Por isso que o Senhor é Deus. Irmãos, em colocar água naquele altar que estava quebrado, que Elias restaurou, havia um recado falando o seguinte: não é o que me sobra, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Quantos estão entendendo? Nós estamos aqui porque o Senhor quer. Nós estamos juntos porque essa é a vontade do Pai. Hoje, nós estamos vivendo um momento de escassez econômica, e o Senhor colocou no meu coração para dizer aqui nesta manhã,
Que esse momento de escassez econômica, irmão, é para passar na peneira o ímpio, pessoas que são idólatras, pessoas que dependem de mamon, porque a igreja depende do Senhor Jesus. Não tema, não tema. Irmãos, a viúva, ela, presta atenção que eu vou te dizer, a viúva, ela é cuidada pela igreja. A viúva, ela tem ausência de marido, ela tem ausência de recursos. O milagre foi tão grande que Deus falou para Elias: Elias, uma pessoa que precisa ser cuidada, uma pessoa que não tem recursos, que não tem proventos, é ela que vai cuidar de você. Deus está pegando os pequenos e usando, irmãos. É o tempo de Deus tirar onde não tem. Deus faz fluir água no deserto. Deus dá vida ao que não tem. Deus batiza no Espírito Santo aquele que não tem. Deus está fazendo fluir. É tempo, irmão, dos pequenos, porque Deus não está usando mais ninguém grande. Ninguém que vai roubar a glória de Deus. Pastor, e o que mais? E o Senhor colocou no meu coração para dizer aqui nesta manhã, que Deus está levantando uma geração de profetas, e o nome deles é a companhia dos Josés, homens íntegros, santos, fiéis, que têm uma resposta santa de Deus para o momento da adversidade. O momento da adversidade no Egito, Deus levantou um José para liberar uma palavra de sabedoria para aquela nação cuidar de todo mundo. Deus está levantando a companhia dos Josés. São pessoas com santidade, são pessoas comprometidas, são pessoas que ainda que sejam desligados, sabe, das suas alianças familiares, que ainda que passem sufoco, dificuldade, ainda que sejam colocadas em emboscadas, não vão guardar ferida, são pessoas curadas. Quando você vê a história de José, ele não devolveu a ferida, ele não se vingou, era uma pessoa voltada para Deus e entendeu que Deus tinha plano para a manutenção da vida. Deus quer manter a próxima geração. Deus quer, sabe, continuar com o fogo dele dentro de você. Vamos para o versículo 36, estamos encerrando. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e conforme a tua palavra diz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o teu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto, e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Um dos maiores segredos é a adoração pública. Sabe, irmãos, quando Elias discerniu, ele fez uma adoração pública a Deus, para que aquele povo voltasse para o Senhor. Elias somente obedeceu porque ele era obediente, ele tinha uma conduta. Obediência é questão de conduta, não é questão de fazer, é questão de ser. A pessoa é ou não é. E Elias era obediente. Ele ora e fala: tudo que eu fiz, tudo, foi porque o Senhor mandou. Outra coisa, ele era um nazireu de Deus. Se você vê a história da Bíblia, toda vez que um nazireu surge, é porque Deus está enviando, é um momento necessário. É uma pessoa separada. Irmão, se separe para Deus te usar. Santifique a sua vida. Abra mão daquilo que te prende. A Bíblia fala que nós não podemos nos prender às coisas deste mundo. Nós temos que agradar aquele que nos arregimentou. O soldado, ele busca satisfazer a vontade daquele que arregimentou, que foi o Senhor. Nós não podemos nos prender. E Elias, irmãos, ele fazia parte dos nazireus. Pastor, que é isso? Eu não vou ter que mais cortar cabelo, nem chegar perto de morto, nem beber vinho. É um nível de separação pessoal, individual no coração. Ele sabia quem ele era. Ele fala: eu sou teu servo.
Muitos de nós não sabemos quem nós somos. A identidade, ela é algo que você e eu, nós precisamos saber quem nós somos para que jamais tenhamos problema. Porque todas as vezes que o inimigo ele quer tocar na sua vida, ele vai na sua identidade. Fizeram isso com o Senhor Jesus. Satanás, ele tentou colocar em dúvida a identidade do Senhor Jesus, se és filho de Deus. Elias começou a oração falando quem ele era. E eu quero falar a identidade do adorador. Lá em João 4, versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores, que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Primeiro ponto, se nesta manhã você entende que a adoração é algo para Deus, ele modifica, sabe, tudo, ele atrai a presença de Deus, que é o armamento de Deus, é o que Deus quer. Entenda que você é filho. O filho, ele adora o pai. A adoração pressupõe que quem adora é filho. Nós precisamos ter essa identidade. Segunda coisa, nós temos que aprender a descansar. Porque quando o pai, ele trabalha, é porque nós estamos descansando. O nosso trabalho é descansar em Deus. Elias, quando ele estava com a viúva, e a viúva ali cuidando dele, ele estava em Deus, ele estava descansando, e o Senhor cuidava dele. E outra coisa, nós temos que estar pronto para fazer a vontade do Pai, mesmo que nós venhamos viver em escassez, mesmo que nesse tempo de hoje, nós temos que vigiar o nosso ego. Ah, pastor, eu só quero fazer o que eu gosto, o que eu quero. Irmãos, se Deus nos chamou para passar neste momento, nesta década, neste período, pelo que nós estamos passando, nós vamos passar, mas nós vamos passar na vontade de Deus. Nós vamos ser homens e mulheres de Deus, nós vamos ser profetas, nós vamos ser pastores, homens de Deus, mestres, nós vamos cumprir a vontade de Deus no lugar onde Deus nos colocou. E nós estamos aqui, nessa cidade, porque Deus nos plantou aqui. Quantos estão entendendo? Não é o ego mais que determina, mas fazer a vontade do Pai. Talvez Elias voltasse para Deus e falasse: Senhor, eu quero estar em outro lugar. Não, eu te quero lá, em 3 anos e meio, porque eu vou confrontar aquela entidade. E para finalizar, a revolução de Elias, ela resume numa adoração pública. Quando tudo isso sustentava, quando todas essas coisas sustentava a palavra de Deus, Elias restaurou o altar, ele colocou a oferta, o fogo caiu do céu, porque Deus respondeu àquela adoração. Você sabe por que a presença do Espírito Santo é forte nesse lugar? Eu estava ali em lágrimas, porque a presença do Espírito Santo está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor que é o nosso dono, o nosso Criador, o autor da vida, aquele que nos ama, que entregou sua vida por nós, Ele veio, está aqui. Pastor, está dentro da minha vida, sim. E a unção, o fogo só vem, sabe, irmãos, quando tem algo. Só vem fogo para queimar o altar, porque tem alguma coisa no altar. O fogo não vem para queimar se não tiver nada no altar. Então nós devemos colocar algo no altar. Outra coisa, a adoração atrai a presença de Deus. Por que Deus entrou numa prisão onde estava Paulo e Silas? Porque eles louvaram a Deus, sabe, adorando. Eles atraíram a presença de Deus dentro de cadeias, dentro de prisões. Irmãos, eu quero dizer que Jesus é o libertador. Eu quero dizer que Deus pode te livrar das suas cadeias. Adore a Deus, traga Ele para o seu coração, para a sua intimidade. Irmão, não tem nada que pode resistir, sabe, a presença do Espírito Santo de Deus. Ele é o libertador. Quantos estão entendendo que você pode trazer a presença dEle para dentro da sua vida e viver isso pela eternidade? Nós somos catalisadores da presença de Deus, da visitação do Espírito Santo. Nós somos pessoas que nós viabilizamos, nós trazemos, irmão, a sua adoração, ela atrai a presença de Deus. E outra coisa, adorar é uma necessidade. Sabe por quê, irmãos?
Porque o Senhor vai ser conhecido, o senhorio de Cristo vai ser estabelecido na terra, quando você e eu o adorarmos. Adoração fez toda uma nação voltar para o Senhor. Quando você e eu adorarmos a Deus, ainda que seja publicamente, pessoas vão se converter ao Senhor. Nós somos testemunhas de que Deus é um Deus vivo, de que Deus é um Deus real, que Ele, irmãos, Ele traz dos mortos a vida, que Deus salva, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo, Ele liberta o encarcerado. Irmãos, nós somos essa testemunha viva. Eu quero fazer uma oração. Fica de pé onde você está, porque hoje é dia de adorarmos publicamente. Deus nos reunimos para que nós em unidade. Pastor, o altar foi restaurado? Foi. O altar está restaurado. Então nós vamos adorar o Senhor no altar. Nós vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós temos um dia inteiro agora. Sabe, irmãos, unidos em unidade, concordância, nós vamos entregar a Ele. Nós vamos entregar ao Senhor aquilo que Ele quer. Senhor, nesta manhã, nós queremos, Pai, publicamente Te adorar, em unidade e concordância. Queremos atrair a Tua presença neste lugar, que o Senhor venha nos encher, que o Senhor venha realizar, que o Senhor venha fazer, Pai, não só no nosso meio, mas nesta cidade. Que aqueles que estavam fora venham para dentro, aqueles que estavam em dúvida, saiba que o Senhor é Deus. É tempo, Pai, do Senhor nos ensinar com humildade sobre como viver com pouco, com um período de escassez. E muitas vezes passamos o que passamos por causa dos incrédulos, mas o Senhor tem nos capacitado a passar pelos mesmos problemas. Então, em nome de Jesus, levanta agora uma geração de Josés, levanta a companhia de profetas, levanta homens e mulheres de Deus aliançados, levanta, Pai, os nazireus, levanta aqueles que são santificados, levanta, Pai, pessoas que não se deixam mais ferir, pessoas que saibam que as feridas, elas já estão na cruz do Calvário, e nós estamos aqui para viver, Pai, a vida que o Senhor Jesus conquistou para nós. Muda a história dessa nação, muda, Pai, em nome de Jesus, a história Pai, dessa unidade federação, que é o Distrito Federal. Muda a história, Pai, dessa cidade, Vicente Pires, e aqui no Tagua Parque, Pai, em nome de Jesus, queima-nos hoje, Pai, e renova, Pai, em nome de Jesus, faz novas coisas, em nome de Jesus, e nós declaramos, neste momento, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus.